Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo bíblico. Hoje nós queremos ir adiante na nossa série de estudos sobre o Apocalipse. Queremos olhar para Apocalipse, capítulo 4. Se você tem a Bíblia aí, já vai abrindo ela. Se você ainda não pegou a sua Bíblia, corre pegar, dá uma pausa aqui no vídeo e abre lá Apocalipse, capítulo 4. Eu passo a ler aqui e lá diz o seguinte: depois dessas coisas olhei e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como uma trombeta, disse: suba para cá e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava assentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Até aqui o texto. Estimados, nós chegamos enfim ao capítulo 4 de Apocalipse. Olhando para trás, dos capítulos 1 a 3, nós vemos então João escrevendo a mando do próprio Jesus para as igrejas da Ásia Menor. Esses capítulos, eles tratam sobre os sofrimentos da igreja no tempo presente, no tempo que eles estavam vivendo, no tempo em que João estava vivendo. Uma igreja que de um lado esperava pela volta de Jesus e de outro via Satanás tentando de todas as maneiras derrubar os cristãos e afastá-los do único caminho. Agora, porém, o cenário muda. Do capítulo 4 até o capítulo 9, João tem a oportunidade, o privilégio de, digamos assim, espiar um pouquinho o trono de Deus. Apesar de ainda não poder ver a Deus, porque ninguém pode vê-lo pessoalmente, como João afirma lá no início do seu evangelho, João agora pode ver as coisas do ponto de vista do trono de Deus. Antes dos selos serem abertos, antes de virem todas as catástrofes, João agora pode ver tudo isso pela ótica, pela perspectiva do trono de Deus. Isso é fantástico. E a gente vai ver que ao longo do Apocalipse, esse cenário ele vai mudando. João às vezes está aqui com o pé no chão, João às vezes está olhando do trono de Deus, depois ele volta, está aqui na terra de novo e assim vai. Mas basicamente, do capítulo 4 ao 9, João está no céu. Não da mesma maneira como foi a ascensão de Jesus,
Mas João ele pode ver e pode ouvir aquilo que acontece diante do trono celeste. E o texto inicia dizendo que depois dessas coisas, depois de João escrever as cartas às igrejas, ele olhou e viu uma porta aberta para o céu. Uma porta aberta representa algo novo, uma nova oportunidade, algo inusitado. E aqui esse algo novo é a voz do próprio Deus falando com João, dizendo: João, vem cá, que eu vou te mostrar o que ainda vai acontecer. Além dessa porta aberta, ou olhando dentro dessa porta aberta, passando por essa porta aberta, o que João vê é um trono. Não um trono vazio, como por exemplo num golpe de Estado, onde a situação perde o controle e ninguém mais tem autoridade. Mas João vê um trono e nesse trono havia alguém assentado. João também não consegue descrever detalhadamente o que ele viu sentado no trono, ou quem era essa figura. Primeiramente porque ninguém pode ver a Deus. Isso o próprio João estava ciente. E a segunda questão é que a nossa própria linguagem, as palavras que nós temos no dicionário, não são grandes o bastante para descreverem a Deus. Aquilo que existe nesse mundo é pequeno demais e frágil demais para ser comparado com Deus. Por isso João compara o que ele viu a 3 pedras: jaspe, sardônio e ainda um arco-íris parecido com esmeralda. Daria para a gente fazer muita especulação sobre essa comparação, sobre essas pedras, sobre o número 3. Mas em resumo, nem todas essas 3 pedras são consideradas preciosas, nem todas elas eram muito valiosas no tempo de João. No seu evangelho, João diz que Jesus é a luz do mundo. Na sua primeira carta, João diz que a essência de Deus é luz. E pois bem, o que João vê assentado no trono é parecido com o brilho transparente do jaspe, ao mesmo tempo com o brilho avermelhado do sardônio. Tudo isso ainda envolto numa mistura de cores, num brilho faiscante como um arco-íris. O que João vê é luz. Todo esse brilho, toda essa luz remetem à presença, à glória, à santidade de Deus. Para João era muito óbvio quem estava sentado no trono. E ele então usa figuras, usa imagens, usa palavras conhecidas na época para falar sobre algo desconhecido e até mesmo inefável e inexplicável. Para a comunidade cristã, no tempo de João, apesar de João não citar o nome, ficou muito óbvio quem é que estava sentado no trono. João não compara essa figura sentada no trono com pedras por causa do seu valor, mas sim por causa do seu brilho, da sua luminosidade, digamos assim. E aquilo que João está vendo, aquilo que João vê atrás daquela porta aberta para o céu, é algo até mesmo assustador. É um mundo incomparável e totalmente diferente daquilo que é comum ao ser humano. Diante do trono, dessa figura luminosa, João vê também 24 outros tronos. E sentados neles, 24 anciãos, numa relação meio que de subordinação ao trono central e cheio de luz. Esses anciãos vestiam roupas brancas e tinham na cabeça coroas de ouro. Como a gente já explicou em estudos passados, as roupas brancas naquela época eram símbolo de justiça, de pureza, de santidade. Eram as roupas, digamos, típicas dos anjos. A coroa de ouro era um símbolo de vitória, ou mesmo um símbolo de soberania. Ou seja, aqueles anciãos não eram simplesmente figuras sem importância, mas eles tinham sua relevância no trono celeste. Apesar de não estarem no centro, mas estavam em volta do trono celeste, em volta do trono central. Olhando também para aquilo que o Edson trouxe na semana passada, sobre a questão dos números em Apocalipse.
Daria para a gente discutir muito e levantar muitas hipóteses sobre esse número 24. São os 24 tronos e 24 anciãos. É um número usado muitas vezes para falar sobre plenitude. Além disso, é o dobro do número 12, que é o número lá das tribos de Israel no Antigo Testamento. É o número de profetas menores, é o número de apóstolos que Jesus escolheu e assim por diante. Daria para a gente imaginar que esses 24 tronos, então, de repente representam a totalidade da igreja redimida diante de Deus, o povo da antiga e da nova aliança. Bom, não é difícil imaginar algo assim. Como eu disse, poderiam ser levantadas muitas hipóteses. Entretanto, a mais aceita atualmente pelos estudiosos da Bíblia é que esses tronos eles ainda não se referem nesse texto, nesse capítulo, à igreja. São anciãos, talvez algo mais parecido com um grupo de anjos ou algo assim, que por toda a eternidade servem e adoram a Deus. No capítulo 5, na semana que vem, a gente ainda vai ver que esses anciãos eles louvam a Deus e levam a Deus as orações dos santos e explicam visões e assim por diante. Eram algumas funções atribuídas a anjos ao longo da Bíblia. Então hoje a explicação mais aceita pelos estudiosos é que esses anciãos seriam mais ou menos 24 anjos importantes que estão presentes com Deus desde a eternidade para toda a eternidade. Além disso, é importante que eles não são nominados. Seus nomes eles não são importantes. O fato é que eles têm a função de serem intermediadores naquele espaço litúrgico diante do trono de eternidade a eternidade. São importantes naquele contexto, são importantes diante do trono celeste. E esse trono celeste, essa visão que João tem, essa porta aberta para o céu, leva ele realmente para um lugar assim aterrador. João complementa o que ele viu, afirmando ainda que do trono saíam relâmpagos, vozes, trovões. E diversas vezes o agir de Deus, a voz de Deus, são comparados a fenômenos da natureza, principalmente aqueles que dizem respeito a uma tempestade. Estimados, essa descrição que João dá deixa muito claro que Deus estava presente naquele espaço. Era visível e Ele é o soberano, Ele estava no centro de tudo aquilo ali. Ainda, João diz que diante do trono há 7 tochas de fogo acesas. Também o fogo faz parte daquilo que é usado para se referir ao agir de Deus. Por exemplo, é assim, através de línguas de fogo, que o Espírito Santo se manifesta lá em Pentecostes. Além disso, já em Êxodo 30, se usavam tochas de fogo para queimar incenso perante o Senhor. Tochas que queimavam sem parar. Entretanto, aqui, elas estão em número de 7, um número considerado como um número da perfeição. 7 tochas imóveis queimando no lugar certo, no lugar imóvel, ou seja, diante do trono. E essas 7 tochas então são descritas como os 7 Espíritos de Deus. E se a gente junta as peças do quebra-cabeças, 7 tochas de fogo, Espírito de Deus, nós temos aqui uma referência clara ao Espírito Santo, cuja obra está focada na redenção e na santificação. É dele que vem a graça, a paz, a vida. E em continuidade, João lembra ainda que diante do trono havia algo como que um mar de vidro parecido com cristal. Não é vidro, mas é transparente. Esse é o assoalho, basicamente, sobre o qual aqueles seres caminhavam e sobre o qual João caminha. Talvez esse mar de vidro lembre um pouco o mar de bronze, um dos utensílios que ficava no templo, lá no templo do rei Salomão. Lá no mar de bronze, era basicamente uma piscina gigante,
onde havia água, água calma, pura e limpa, para fazerem os sacrifícios realizados para Deus. E, meus queridos, todas essas figuras apontam para a realidade de pureza e de santidade onde Deus habita. Ele está no lugar santo, onde não há espaço para a escuridão, para trevas, para o caos, para a maldade e para o pecado. A visão que João tem do trono ainda continua a surpreender. Ao redor do trono principal há também 4 seres viventes cheios de olhos. Atrás, na frente, por dentro, por fora. Seus rostos remetem aos animais mais prestigiados da antiguidade: o leão, o novilho ou boi e a águia. Na época de João, esses animais eram figuras muito importantes, usadas mundo afora. E aqui é dito que ainda um desses seres viventes tinha um rosto semelhante a um ser humano. Tinham também asas. Essas figuras parecem ter um grau de importância ainda maior do que os anciãos. E lembram muito os serafins, lá de Isaías 6, e os querubins de Ezequiel 1. Mas ainda tem as suas diferenças, ainda não é exatamente aquilo que a gente vê em Isaías e em Ezequiel. E afinal de contas, o que essas figuras representam? Bom, se o João ele não pode descrever aquele que estava sentado no trono, essas figuras fazem muito bem esse papel. Deus é aquele que vê todas as coisas, que não se cansa, que está em constante vigilância, eterna, incessante, que enxerga todas as coisas, das mais comuns e mais claras até aquelas que estão mais ocultas. Nada pode se esconder dele. Além disso, ele está em todos os lugares, ele é onipresente, não há limites para a sua majestade e para o seu poder. Enquanto Deus não se torna concreto nessa visão, essas figuras apontam para a sua majestade. E é muito interessante que o capítulo ele encerra com o louvor dos personagens que foram citados até agora. Nesse cenário deslumbrante que João ele tenta mais ou menos descrever. Primeiramente, nós vemos o louvor dos 4 seres viventes que louvam a Deus por quem Ele é, santo, onipotente e eterno. Aquele que é, que era e que há de vir. 3 vezes é repetido o adjetivo santo, apontando para a grandeza e para a plenitude da santidade de Deus. Já os 4 anciãos também louvam a Deus por sua obra. E eles dizem: Tu és digno de receber a honra, a glória e o poder, porque Tu criaste todas as coisas. Pela Tua vontade tudo se fez. Estimados aqueles 24 anciãos, eles louvam a Deus pela sua criação. Por Ele ter feito todas as coisas, Ele é digno também de receber toda a honra, glória e poder. E esse louvor dos seres viventes e dos anciãos, ele é eterno. Dia e noite se repetem sem cessar, sem descansar, sem dormir. Todo louvor é dado àquele que está assentado no trono central, no trono celeste. Se, às vezes, o nome de Deus e a imagem de Deus é desprezada nesse mundo, na eternidade, no trono celeste, no céu, Ele é louvado e adorado com todas as forças. E essas palavras, meus queridos, do capítulo 4, foram palavras de ânimo e de esperança para a igreja lá no tempo de João. Uma igreja perseguida, uma igreja que estava sofrendo, uma igreja que via o agir de Satanás concreto na sua história, tentando derrubá-la. São palavras que querem ser também consolo, ânimo para nós. Porque nos lembram que não importam as circunstâncias, o trono está ocupado por Deus. Ele é soberano sobre a terra, o céu e o mar. Ele está acima de todos os poderes e autoridades desse mundo e de fora desse mundo. Mesmo que tudo à nossa volta aponte para o caos,
Deus mantém o governo do mundo sob suas mãos. Diante do trono ele é adorado. Ele é o início e o final da história, o Criador de tudo e a redenção de tudo. Ninguém pode se colocar ao lado dele no seu trono. Ele é único, é todo-poderoso, tem todo o poder e toda a majestade. A ele pertencem toda a honra, glória e poder. Na época de João, o imperador Dominiciano perseguia os cristãos, arrojava para si o título de Deus e Senhor. E aqui, João nos lembra que o trono celeste pertence a Deus, Pai de Jesus Cristo, aonde não há espaço para a maldade, para o caos, aonde não há espaço para o pecado, e sob as suas mãos está todo o domínio, todo o poder, todo o governo. Tudo se dobra diante dele. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Por isso, meus queridos, tenhamos também nós esperança, porque o trono está ocupado. Há alguém ainda no controle de todas as coisas. Mesmo que não entendamos, mesmo que nos perguntemos o porquê de algumas coisas acontecerem, há alguém que ainda está no controle de tudo. E nada foge das suas mãos. Nada foge dos seus olhos e nada foge da sua presença. Por isso, também nós louvemos e adoremos a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir, que é digno de receber a glória, a honra e o poder, por quem Ele é e pelo que Ele já fez. Que esse seja também o nosso louvor, seja a nossa adoração e a nossa oração diante de Deus. E por aqui nós encerramos o capítulo 4 de Apocalipse. Na semana que vem nós iniciamos o capítulo 5 e vamos indo adiante. E como eu disse, a gente tem planejado aí algumas mudanças nos nossos estudos bíblicos. E se tudo der certo, na semana que vem, então, você que está aí em casa já vai perceber algumas dessas mudanças. Eu não vou dar muitos spoilers, não vou dar muito comentário, vou deixar vocês curiosos. Mas fica o convite para você continuar acompanhando os estudos bíblicos, aqui pelo YouTube. Tem sido um tempo bem interessante, bem especial. Deixa o teu comentário, compartilha. Se você ainda não assistiu os outros estudos, eles estão disponíveis aqui, é só você procurar aqui no YouTube por Paróquia Evangélica em Atalanta. Vai ter lá uma guia, uma lista com todos os estudos bíblicos que a gente fez. Assiste, deixa seu comentário, deixa sua opinião, dá o seu feedback, para a gente é muito importante. Uma abençoada semana ainda, um abençoado final de semana, e que a paz, a graça e a bênção de Deus te acompanhe.